Boa tarde a todos. Que Jesus ilumine nosso pensamento na tarde de hoje. Vamos falar sobre o Tabor e a planície. Tem uma passagem que tem esse título no livro do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. E ela relata com microfonia não dá, né? Ela relata o momento da transfiguração de Jesus, que é citada em alguns outros momentos, né? Quem estuda já deve ter ouvido falar. Vamos entender o que seria esse momento, porque a mensagem em si, se nós formos nos debruçarmos sobre o livro, a gente vai encontrar muitos caminhos para se percorrer. Tem muito assunto para ser falado nessa mensagem. Ela deixa oportunidades de entendimento que são muito importantes. Obviamente, não vamos tratar de todas, vou seguir uma linha só. Então, entre a emoção e a transformação, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Tabor é um monte que se encontra em Israel, localizado na Galileia, a 575 metros de altitude. A tradição cristã acredita que foi nesse monte que ocorreu a transfiguração de Jesus. Existem outras pessoas que citam que pode ter sido em Hermon, mas nós vamos seguir, como a Amélia, que escolheu, ela bota até uma nota de rodapé sobre isso no livro. Nesse momento, eles sobem ao alto, e isso tem um significado muito importante, porque normalmente quando Jesus vai falar ou ele vai orar, ele costuma subir ao monte. Ele usa essa expressão, né? Vamos ouvir em diversas oportunidades que ele subiu ao monte para orar. Isso a gente pode entender como sendo uma elevação espiritual. Uma elevação do pensamento. A gente não fala isso quando vai orar? Eu costumo começar. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus. Elevar. Porque nada que pode estar muito embaixo, não é tão bom quanto estar elevado. Então, isso é uma forma figurativa para que a gente entenda que deve haver essa conexão nossa, do nosso pensamento com Deus, sempre elevando o nosso pensamento, para que a gente não fique aqui no plano terreno o tempo inteiro, que é o local de aprendizado de muitos pensamentos, alguns pensamentos negativos, alguns muitos, Estamos inseridos nessa energia pesada da Terra. Então, nos elevarmos, E quando a gente está no alto, a gente também tem que lembrar que todo lugar bem alto nos dá uma sensação de contemplação. Às vezes uma sensação até de êxtase, de estar lá em cima, de enxergar por cima a grandiosidade. Dizem que os astronautas, quando viajam pela primeira vez, voltam modificados pela grandeza do universo, pela nossa pequenez, que o nosso planetinha vai ficando lá pequenininho, à distância, e isso nos modifica. Será que seria possível, porque a gente já vai entender o que foi esse momento da transfiguração, e será que seria possível a gente permanecer sempre nesse momento de paz e de luz, porque foi isso que Jesus foi buscar naquele momento. Dias difíceis iriam vir para ele, e ele necessitava desse contato direto. É como no nosso dia a dia, quando a gente vai enfrentar problemas, que a gente vai encontrar alguém no hospital ou que está passando por um momento difícil, a gente se recolhe, faz a nossa prece, a gente se prepara para aquilo, E a gente entra nesse patamar de energia que é muito bom,
Mas será que a gente consegue se manter o tempo inteiro assim? É importante sentir, mas também é importante a gente estar aqui, para que a gente possa se transformar. Se a gente for viver só o céu aqui na Terra, a gente não vai estar vivenciando as coisas da Terra. Na mensagem, o Tabor simboliza os momentos de elevação espiritual, de experiência de fé intensa, estados de inspiração, paz e conexão com o divino. São aqueles instantes que tudo parece claro, harmonioso e sentido. Eu vou ler um pedacinho que fala desse momento da transfiguração. Para que a gente possa entender direitinho essa questão do que Jesus foi procurar. Porque ele foi lá para ter o seu momento de oração, encontrar a paz interior. Porque ainda que fosse Jesus, ele deveria se manter no equilíbrio a qual ele se propôs de estar aqui. Lá são os momentos sagrados da nossa elevação da nossa alma. Ali a gente se encontra mais perto de Deus, né? Um estado de inspiração, de paz e de conexão com o divino. E isso faz com que a nossa mente se abra e que a gente possa compreender melhor a nossa dificuldade ou a dificuldade daquele a quem a gente quer ajudar. Ali a gente tem as inspirações e as experiências de fé intensa. Quantos de nós, quando estamos aqui, passamos por sensações tão boas que a gente diz assim, meu Deus, se a gente pudesse ficar o tempo todo nessa plenitude de sentimento. Então, são aqueles instantes que tudo parece claro, harmonioso, cheio de sentido. Mas aí a gente volta para a planície, que é a nossa vida aqui na Terra, né? Página 130, vamos ver. A madrugada alcança e o Rabi em oração. Eles sobem o morro. Esse morro são 500 e poucos metros. É uma subida íngreme. Há uma certa dificuldade. A gente tem que se transportar para a época e lembrar que a gente não tem tênis, não tem uma calça adequada, o tecido não é esse que a gente usa hoje. Então, tudo é uma dificuldade maior. Então, eles sobem, a madrugada alcança, o Rabi em oração, os companheiros dormem, vozes percutem na monotonia. Os discípulos despertam. Os discípulos estavam dormindo nesse momento. Porque, como qualquer um de nós, seres mortais, a gente fica cansado. E no nosso atual momento de evolução, a gente necessita dormir. Jesus não. Jesus, quando cansado, ia trabalhar. Os discípulos despertam assustados e são dominados pela visão sublime de transfiguração do Mestre, com as vestes incendidas, dialogando com Moisés e com Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouve comumente. Jesus está num momento de conexão tão grande com o alto que eles enxergam nele essa luz resplandecente, as vestes como se estivessem pegando fogo. Esse era o nível de contato de Jesus com Deus. Era um momento mediúnico, porque Moisés e Elias já tinham desencarnado. Se estavam ali, estavam sendo vistos, estavam materializados. Então, a mensagem, ela traz muitas provas, muitas explicações e muito assunto para a gente discutir. Então, ali ele enxerga os dois, fica provado para eles que estavam ali, Simão, João e
Esqueci o nome do outro. E o Pedro. Não, mas o Simão Pedro. Mas tem mais um. O Tiago. Pedro, Tiago e João. São esses, viu? Por isso que é bom ter universitário. Então, eles têm essa comprovação da reencarnação, de que a vida continua. Aquelas pessoas ali já tinham vivido há um tempo aqui, então fica ali registrado, né? Não tem como discutir. A discussão depois é até interessante, porque o Simão Pedro, eles dizem assim, ó, dizem os escribas que é mister que venha primeiro Elias. Aí o Jesus diz assim, Elias já veio e não o conheceram. Mas lhe fizeram tudo quanto quiseram, que era João Batista, que era tão iluminado. E ninguém reconheceu porque ele veio com outra forma, veio com outra veste carnal. E aí ele diz o que vai acontecer adiante. Assim farão também padecer o Filho do Homem, que é ele próprio. E aí também abre um campo para a gente raciocinar se nós reconheceríamos Jesus se ele precisasse vir novamente. Será que a gente não ia apedrejar dizendo que era um impostor? Porque ele não viria com as mesmas feições? Tudo isso é para a gente pensar. Jesus veio de outra forma, né? Ele disse que vai voltar através de informações que vão explicar tudo isso que aconteceu nesse período e que naquela época não se podia entender, e nós ainda estamos na luta para compreender todas essas lições. Então, quando Jesus se transfigura, aparece conversando, muito possível que estivessem traçando os momentos finais dele para que ele estivesse preparado e tudo acontecesse do jeito que deveria acontecer. Nesse momento, ele resolve que tem que descer novamente para encontrar as necessidades humanas, porque o próprio Jesus disse, eu vim pelos doentes, eu não vim pelos sãos. Então é necessário que a gente entenda a dor, o sofrimento, saber o que está acontecendo com um, com o outro. E a verdadeira evolução, ela vai acontecer onde? É quando a gente está aqui dentro do centro espírita, que a gente está aqui quietinho, né? Ó, todo mundo comportado, todo mundo com pensamento elevado. A gente está numa tranquilidade, o centro espírita traz isso para a gente passa por aquela porta e se sente extremamente tranquilo. Mas a nossa evolução vai acontecer assim? Não, ela acontece lá fora. E tudo que a gente recebe aqui, se a gente conseguir praticar lá fora, a gente começa a encontrar a paz, a harmonia, a tranquilidade, a clareza de pensamento para resolver o nosso problema. Porque aqueles que estão agora aí pensando, lá no cantinho do seu pensamento, nossa, mas meu problema é tão grande, eu tenho tanta dificuldade. Saibamos todos que não estamos sozinhos. Cada um de nós tem o seu problema a resolver, a sua dificuldade. Muitas vezes a grande dificuldade somos nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Aquilo que dificulta a relação com o nosso próximo. É na jornada cotidiana que a alma encontra suas maiores oportunidades de crescimento. Desafios, convivência difícil, provas, imperfeições e muito, muito aprendizado. Que cada momento nosso é uma lição. Quando a gente lê esses livros, cada momento do Cristo foi um momento de lição que ele deixou para a gente. E assim acontece diariamente. Deus coloca as situações, elas acontecem para que a gente possa aprender.
Às vezes aquela dificuldade que a gente reclama tanto, ai meu Deus, por que que isso está acontecendo de novo? Por que que isso está acontecendo? É para que a gente possa mudar a nossa forma de pensar. Às vezes precisamos criar postura diante das situações, porque permitir que algo errado possa acontecer, também estamos contribuindo. Então tudo é aprendizado. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer um não para um filho, um não para alguém que passa do limite que a gente estabelece. Então tudo é aprendizado. E é na convivência. Na convivência entre irmãos é que vamos aprender. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, escolheu 12 homens comuns para mostrar para cada um de nós que nós temos capacidade de alcançar essa evolução. Eles talvez não fossem comuns para a época, mas eram homens em aprendizado como nós. A ficha caiu, como a gente fala hoje, né? Depois que Jesus partiu. Por que vocês acham que eles captaram essa mensagem de que o meu reino não é desse mundo? Jesus falava. Para que a gente investisse nas coisas que a gente pudesse depois ter o retorno. Nesse mundo em que ele ofertava para cada um de nós. Só que, infelizmente, para a época, isso era muito grande. Era muito além. A gente sempre tem essa mania de querer as coisas para o hoje. E não é assim que às vezes funciona. A gente colhe coisas aqui, mas normalmente é depois. Maria de Nazaré diz que as dores da terra são as alegrias do céu. O que é isso? É aquilo que eu planto aqui e aquilo que eu vou colher depois. No alto do monte encontramos a luz que nos renova. E na planície nós vamos exercitar a transformação que nos eleva. Quando a gente fala sobre isso tudo, gente, não é o outro. Se eu estou falando aqui, eu estou falando para mim. É a minha transformação. Eu não vou descer do Tabor para transformar nenhum de vocês. Nenhum. Nem tampouco vocês vão transformar quem quer que seja. Nós precisamos nos transformarmos. Jesus ensinou com o exemplo. As pessoas se modificam, às vezes, com o nosso exemplo, sim, se eles forem bons, e também se prejudicam com o nosso exemplo ruim, porque às vezes vão na onda e acabam errando também. Por isso, cuidado, que a nossa evolução é solitária, é única, é nossa. Cada um de nós aqui já passou por uma experiência diferente de vida. Cada um de nós aqui já passou por uma dificuldade, um diferente do outro. A minha experiência pode auxiliar o outro para que, ela já caminhou por esse caminho não dá certo, eu também não vou seguir por aí. Então, pode servir para o outro, mas não que a gente vai impor ao outro a mudança. Isso não vai funcionar. Normalmente, aí começam os embates com aqueles que a gente convive de perto, principalmente. Que às vezes a gente quer que o outro seja daquele jeitinho que eu quero, porque aí é mais confortável. O outro faz tudo que eu quero, eu não vejo, não tenho contrariedade e está tudo certo, mas não é assim. E às vezes o que o outro faz de uma maneira completamente diferente e que eu não gosto também está certo. Quem que vai saber? Deus é que sabe o que vai no coração de cada um. Porque saber as coisas do Cristo, as lições, a gente estudar. O espírita tem muito. A gente está aqui dentro do centro espírita, todo mundo estuda. Estudo há tantos anos, faço o livro dos espíritos há milênios, faço não sei o que, faço não sei o que lá. Quando o Papai do Céu chegar lá em cima, que a gente chegar lá, eles vão perguntar assim, tá, estudasse tanto, e o que tu aprendesse? Na prática.
Aonde foi que tu investisse todo esse conhecimento? Qual foi o teu projeto de vida? Onde foi que tu perdoasse, que tu amasses, que tu ajudasse, que tu te rebaixasse? Aí é que mora o perigo. Porque às vezes a gente pensa que porque sabe muito, vai encontrar um lugar bem legal lá do outro lado. E não é assim que funciona. Às vezes saber pouco, mas fazer muito é muito melhor. Os instantes de luz são convites. O verdadeiro testemunho está na sombra que precisa ser iluminada. Tantos aqui na Terra precisam ser iluminados. Olha como é grande. Ah, mas eu não sou ninguém, eu nem sei muito. Sabe sim. A gente tem que se valorizar. Eu posso sim. Posso ajudar o meu amigo. Olhar para alguém e ver que ele está triste, olhar nos olhos. Ah, fulano está triste. Eu vou lá conversar com ele. Vou dar um abraço. Vou perguntar se está precisando de alguma coisa. Isso é convivência. Não é nada além disso. Conhecimento, estudo, isso tudo fazem parte. Mas se eu não revestir o que eu tenho de amor, nada vai valer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor. Tudo isso é para que nos dê o norte, para que a gente faça a boa escolha. Jesus, ele disse assim, ó. Desçamos, porque depois dele ter essa conversa, depois deles terem visto isso tudo e da psicosfera daquele momento tinha se modificado, eles queriam ficar ali mais tempo, aproveitando aquela energia maravilhosa. Mas aí Jesus disse, desçamos. Não poderíamos aqui demorarmos-nos? Indaga Simão. E aí ele diz assim, é necessário descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, que foi aquele momento, a convivência entre os que se demoram na terra, o paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que, no engástulo das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos, os homens para quem eu venho nos esperam. É nesse momento que Jesus mostra por que ele veio, o que ele veio fazer aqui. Ele veio para nos ajudar, para nos dar direção. Aí, quando ele desce, ele já encontra um cidadão lá que está em um momento de obsessão e eles vão tentar ajudar. E aí, deixa eu só me achar aqui. E aí eles começam a tratar dessa criatura, porque Jesus disse, vocês podem muito mais que eu. Vocês vão aprender a curar, a resolver esses problemas. Mas aí o que acontece? O que acontece? Que às vezes é a forma com que a gente faz as coisas que não está certa. Eles começam assim para a criatura que está obsessa. Está lá, certo? Gritando, se jogando no chão, tendo aqueles ataques. E aí eles começam, afasta-te, Satanás, exclama Judas irado, enquanto o obsesso ulula. Filho das trevas, semente de Beelzebu, brada Tadeu. Com voz rouca e os olhos injetados, por quem és, abandona a tua vítima. Decaído, imundo, vocifera pálido e suarento Natanael, porque aí quando chegou ali embaixo estavam todos já reunidos. Eu te exorto a que retornes às hienas.
E aí mostra que essas criaturas não entenderam nada. Porque a gente pode sim. Mas temos que medir as nossas palavras. Temos que medir aquilo que a gente faz, a intensidade daquilo que a gente faz. Lembrando que pelo plano espiritual, porque aqui a gente disfarça. A gente fala com entonação de bonzinho. Mas se no meu íntimo eu não estiver sentindo, pelo plano espiritual dá para ver o que vai no nosso coração. Então, muitas vezes, aquele que diz bom dia, cura o outro, enquanto o outro que diz tanta palavra bonita não consegue curar. Porque se eu não revestir de amor tudo que eu fizer e todo o meu movimento, eu não vou obter sucesso. E Jesus explica no finalzinho, no último trecho, ele diz assim: se amardes ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas o expulsardes, que eles só queriam se ver livre do problema. Era necessário amar aquela criatura que perturbava, para que ela pudesse também se curar. Porque senão fica tudo pela metade. Tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo, e muito mais se o quiserdes. Não leve ar da noite, no leve ar da noite, bailavam suaves brisas espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. A gente sempre ouve essas palavras. A vida inteira eu escutei isso da minha mãe, sempre que eu tinha um problema. Sábia, ela dizia para mim, sempre que eu estava com algum problema, sempre a gente chega alvoroçado, né, para chorar no colo da mãe, e a minha mãe dizia: minha filha, com amor se resolve tudo. Eu não entendia muito bem como é que era, porque eu queria resolver. Mas hoje eu começo a ter, lá no fundinho do horizonte, a ideia do que ela estava me ensinando. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus possa estar sempre nas nossas escolhas, que a gente saiba buscar esse alto do monte. Vamos criar na nossa mente um lugar no alto, onde a gente possa encontrar a Deus, onde a gente possa se fortalecer, para que a gente possa descer para a planície e aqui ajudar a todo aquele que necessita, mas principalmente modificar o nosso íntimo para nos tornarmos cada vez melhores. O verdadeiro espírita, como foi perguntado no Livro dos Espíritos, é aquele que luta diariamente contra as suas más tendências. Então, que a gente possa aproveitar essas lições para melhorar aquilo que a gente tem dentro de cada um de nós. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção.